Sabe, para qualquer homeopata, uma das decisões mais críticas no consultório é a escolha da potência. Mas e quando um caso parece ir além do que uma potência 1M consegue alcançar? O que a gente faz? Hoje, vamos mergulhar no trabalho incrível do Dr. Raj Bondre para entender exatamente isso. Quando e por que a gente precisa ir mais fundo. Então, a grande pergunta é essa: em que momento a potência 10M se torna não só uma opção, mas uma necessidade? O Dr. Bondre nos mostra que a resposta não tem a ver com força, mas sim com profundidade. A 10M é uma ferramenta para um nível de sofrimento completamente diferente. Um nível que muitas vezes a gente não entende direito. Olha só o nosso caminho hoje. A gente começa com a questão da potência 10M. Depois, vamos fundo no que o Dr. Bondre chama de um estado além da percepção. Vamos decodificar a escada de potências dele, que é uma ferramenta fantástica. Daí, vamos entender a mentalidade de intensidade necessária, discutir o nosso papel como curadores e, no final, ver como tudo isso muda completamente o nosso julgamento clínico. Vamos lá? Para começar, a gente precisa quebrar uma ideia muito comum. Potência não é só uma questão de força, tá? Para o Dr. Bondre, potências diferentes são como chaves para diferentes profundidades da experiência humana. A 10M não é só uma 1M mais forte, ela age num outro nível, sabe? Um plano de existência totalmente diferente. E olha que interessante. É fundamental a gente entender como isso é raro. Segundo o Dr. Bondre, esses casos que ele chama de nível da fonte, que são os que pedem a potência 10M, representam mais ou menos 1% da nossa prática. Só 1%. Ou seja, a gente está falando de situações muito, muito excepcionais que vão exigir uma percepção igualmente excepcional da nossa parte. É aqui que a gente chega no coração da ideia do Dr. Bondre. A indicação para 10M não é um sintoma bizarro ou uma emoção que está à flor da pele. Não, é um estado de existência muito específico em que o conflito da pessoa está tão, mas tão enraizado que ele vai além da nossa percepção normal. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. A potência 1M, a gente sabe, ela atua no campo das peculiaridades, né? Sonhos estranhos, medos bem específicos, aqueles sintomas psicossomáticos que a pessoa consegue descrever. Já a 10M não, ela atua no que é inato, na identidade mais profunda. O sentimento aqui não é sobre uma ilusão qualquer, mas sobre uma clareza que chega a ser desconcertante, como sonhos que são tão nítidos, tão cristalinos, que revelam um conflito com a própria essência de quem a pessoa é. É o que o Dr. Bondre batizou de caso de nível da fonte. E essa definição é a chave de tudo. O conflito não é com algo que aconteceu com a pessoa, uma situação externa, mas sim com quem ela é na sua essência. É um choque com uma parte inata de si mesma, e a intensidade disso é tão brutal, tão avassaladora, que simplesmente transcende a percepção comum. E para deixar isso tudo bem prático, bem clínico, o Dr. Bonder criou o que a gente pode chamar de escada de potências. É uma estrutura genial para a gente conseguir mapear o nível de consciência do paciente e conectar com a potência certa. Vamos subir essa escada juntos? Lá embaixo, no primeiro degrau, a pessoa só fala o nome da doença. Subindo um pouco, vem os fatos. Depois, a gente chega nos sentimentos, nas emoções, tristeza, raiva, que já nos levam para uma potência como a 200C. O próximo nível, o da 1M, é aquele reino clássico dos sonhos peculiares, dos medos. Mas lá no topo, no nível da 10M, é onde mora o conflito com a identidade inata. É uma única percepção que consome absolutamente toda a existência da pessoa. E claro, isso exige uma virada de chave na nossa cabeça, na mentalidade clínica. A gente para de só ficar combinando sintomas e começa a perceber a profundidade, a intensidade do sofrimento. É preciso desenvolver a sensibilidade para sentir quando a luta de uma pessoa vai além do normal, quando ela atinge o núcleo do ser. Pensa, por exemplo, num dos casos que o Dr. Bondre traz. Um garoto de 13 anos numa confusão profunda sobre a própria identidade sexual. A intensidade desse conflito com essa idade e o fato de que a sexualidade é algo inato, pronto. Isso já aponta para um caso de nível da fonte. O sofrimento dele está além da percepção de um problema comum. É uma crise sobre a sua própria natureza. Ou então, o caso daquela mulher divorciada que sonhava toda noite com a morte do ex-marido. Na vida real, conscientemente, ela dizia que já tinha superado. Mas o sonho, com aquela clareza cristalina, mostrava uma verdade do subconsciente que era inabalável. É esse conflito, essa guerra entre o consciente e o inconsciente que a coloca num estado além da ilusão da vida acordada e que aponta para 10M.
E tem também aquele caso do homem que, depois de aceitar um suborno, foi totalmente consumido pela culpa. Ele vivia numa única e absoluta certeza, a de que todo mundo no trabalho sabia que ele era um criminoso. Isso deixou de ser um sintoma, virou a realidade dele. Essa totalidade, essa intensidade da culpa que vai além da percepção normal, que sinaliza um nível 10M. Agora, para trabalhar nesse nível tão profundo, não basta conhecimento técnico. É preciso ter uma postura filosófica, uma ética muito sólida. E o Dr. Bondre é muito claro sobre qual é o nosso papel nesses casos. E aqui tem um ponto que é, olha, crucial. Em casos tão sensíveis que tocam na identidade da pessoa, não cabe a nós, homeopatas, julgar. Nosso papel não é dizer quem a pessoa deve ser. O remédio serve para clarear a confusão, para que a própria pessoa encontre seu caminho. E essa outra citação dele fecha essa ideia perfeitamente. A nossa função é a de um mediador. O objetivo não é empurrar um resultado, mas sim ajudar a pessoa a se sentir confortável na própria pele, no seu próprio ser. A partir daí, a mente e o corpo, eles vão guiar para o caminho que for o mais natural. Então, quando a gente adota essa estrutura, o impacto na prática clínica é, uau, transformador. Ela nos tira daquela incerteza e nos dá uma escolha clara, baseada em princípios, até nos casos mais difíceis e profundos que a gente possa imaginar. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, que esse método nos leva muito além daquela repertorização mecânica, de só combinar rubricas. Ele treina a nossa percepção para o sofrimento humano profundo, para a gente aprender a ouvir o que o Dr. Bondro chama de a intensidade da alma. Aquela decisão sobre a potência que antes era tão difícil se torna clara, se torna lógica. É um conhecimento, sem dúvida, essencial para quem leva a homeopatia a sério. O que compartilhamos aqui foi a essência destilada do ensinamento do Dr. Raj Bond nesta palestra. Para entender de verdade toda a profundidade, a filosofia e a precisão clínica que existem por trás do método dele, é preciso vivenciar a palestra completa na sua totalidade